Olá, gente querida! Tudo em paz, saúde, bênção e paz de Deus para vocês. Trazemos o evangelho de hoje, dia 30 de março, que é de João capítulo 8, versículos 1 a 11. O texto da chamada mulher adúltera. Assim diz o texto bíblico: naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Fazemos aqui a primeira parada. João apresenta o contexto. Aliás, é bom que se diga, muitos estudiosos pensam que esse texto de João 8 originalmente provém do Evangelho de Lucas. Está profundamente em sintonia com a teologia de São Lucas e também parece ser uma continuação de Lucas capítulo 21, versículos 37 e 38. O tema da misericórdia de Jesus aparece com muita força. Contudo, João diz algumas informações importantes. Primeiro, Jesus passava a noite no Monte das Oliveiras. O final do versículo 53 do capítulo 7 diz que todos foram para a sua casa. Jesus, durante esses dias que estava em Jerusalém, sua casa parece ser o Monte das Oliveiras. Aí ele se abriga, fica pertinho de Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Aí também ele se dedica à oração e à intimidade com o Pai. Mas muito cedo ele está no templo, sempre pregando. É muito interessante perceber que mesmo estando no templo, no coração das autoridades judaicas, eles têm medo de colocar as mãos em Jesus, porque o povo está fascinado com a sua pregação. Finalmente, o final do versículo 2 diz que Jesus, sentando-se, começou a ensiná-los. Os mestres de Israel ensinavam sentados e os discípulos se sentavam aos seus pés. Jesus assume a postura de mestre e ensina como quem tem autoridade. Do versículo 3 ao versículo 6, encontramos agora uma questão posta pelos mestres da lei do partido dos fariseus. Assim diz o texto bíblico: entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Fazemos então uma segunda parada. Gramateus é a palavra grega, traduzida por escriba ou mestre da lei. Quase sempre eles eram do partido dos fariseus. Em Israel, segundo Flávio Joséfo, havia 4 grandes correntes religiosas e também políticas: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotas. Escriba ou doutor da lei, quase todos eram do partido dos fariseus, enquanto que os sacerdotes, quase todos eram do partido dos saduceus. Assim encontramos estes mestres da lei que vêm colocar Jesus à prova. A questão é uma mera questão casuística, uma mulher surpreendida em adultério. E eles utilizam o argumento da lei mosaica para colocar Jesus à prova.
É verdade. Se vocês forem lá a Levítico, no capítulo 20, versículo 10, vocês vão encontrar que o que eles dizem é metade da verdade. A grande primeira pergunta é: onde está o homem nessa história? Porque Levítico 20, versículo 10 diz que a mulher e o homem surpreendidos em adultério devem ser postos à morte. Não somente a mulher. E a morte acontecia por lapidação. Encontramos isso também em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 21. A pergunta então: onde está o homem? Por que somente a mulher? É uma mulher sem nome, sem voz, em meio a um grupo de homens, todos com o dedo em riste para condená-la e para destruí-la. Mulher surpreendida em adultério, no meio de um grupo de homens que lança sobre ela uma acusação. A pergunta para Jesus é cortante. Tu, pois, o que pensas? Eles querem colocar Jesus à prova. Se Jesus disser, não mates, ele estaria sendo contra a Torá. Se Jesus disser, mate esta mulher, ele estaria sendo contra a lei do Império Romano, que não permite ao povo judeu decidir sobre pena de morte, mas, sobretudo, ele estaria sendo contra os seus próprios princípios, já que Jesus sempre pregou a misericórdia e a compaixão. Chegamos então aos versículos 7 a 9. Os fariseus do partido, os mestres da lei do partido dos fariseus, continuam na sua investida. Versículos 7 a 9. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Eles persistem, eles continuam querendo uma resposta de Jesus. No primeiro momento, Jesus ficou em silêncio e escreve com o dedo no chão. O que teria escrito Jesus? Quantas vezes já se perguntou o que Jesus fazia escrevendo no chão? Foram simplesmente rabiscos? Jesus desenhou alguma coisa? Jesus escreveu? Podemos até recordar Êxodo, capítulo 31, versículo 18. O dedo de Deus, o decálogo é escrito pelo dedo de Deus. Estaria Jesus escrevendo algum texto do decálogo, algum texto da Bíblia que revele exatamente a loucura destes escribas e mestres da lei? O que Jesus teria escrito? Não sabemos. Nunca chegaremos a saber. O certo é que, se no primeiro momento Jesus ficou em silêncio e escrevia com o dedo no chão, agora ele toma a iniciativa. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Jesus coloca a hipocrisia às claras. Ele desmascara a hipocrisia dos escribas e fariseus. E é por isso que o conflito cresce cada vez mais. Se eles queriam pô-lo à prova, é Jesus quem agora os desmascara. Começam a sair, um por um, a começar pelos mais velhos. No primeiro momento, a mulher está sob o olhar de todos. Agora, diante do olhar de Jesus, que abaixa a vista e volta a escrever no chão, mas diante deste olhar,
um olhar que não olha, mas é um olhar também que não condena. Mas diante deste olhar, todos se encontram diante da sua própria verdade e da sua própria hipocrisia. Somente aquela mulher é capaz de mirar o olhar de Jesus, que é um olhar compassivo e misericordioso. O texto termina nos versículos 10 e 11. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Jesus não condena os escribas e os fariseus hipócritas. Não. A sua própria hipocrisia desmascarada é que os põe em atitude de desespero. Jesus não veio para condenar. A condenação não pertence à justiça do reino. Jesus veio para salvar, para devolver vida, para devolver a dignidade. Jesus nunca teve problema com as prostitutas, com os ladrões, com os impuros, com os pecadores. O grande problema de Jesus foi sempre com a hipocrisia. Esse é o elemento fundamental. Ele é um homem que a amou profundamente. Talvez pela primeira vez aquela mulher encontrou um homem que verdadeiramente a amou. Finalmente ela encontrou o verdadeiro esposo. Jesus é o verdadeiro esposo. É verdade que aqui aparecem dois elementos fundamentais na teologia do texto. Por um lado, o aspecto da misericórdia de Deus. Jesus é o rosto da misericórdia, a mão estendida da misericórdia do Senhor. Jesus não veio para condenar, mas para salvar e para doar vida. Por outro lado, Jesus desmascara a hipocrisia dos fariseus e, por isso, o conflito cresce cada vez mais. Esse texto bíblico ganha total clareza se compararmos com a primeira leitura também de hoje. O famoso texto do livro de Daniel. Susana, dois anciãos, juízes de Israel, se apaixonam pela beleza de Susana e querem ter relações sexuais com ela. Para isso tramam e se fecham no pomar onde Susana costumava se banhar. Tramam todo tipo de calúnia e de maledicência. O jovem Daniel desmascara a sua hipocrisia. Desmascara a hipocrisia de dois anciãos que deveriam ser juízes, promotores da justiça. No entanto, são promotores da hipocrisia. O texto bíblico de hoje quer nos ajudar a compreender a causa profunda do conflito entre Jesus e os fariseus. A causa profunda é porque Jesus revela a misericórdia do reino de um lado, mas revela também o desmascaramento da hipocrisia. Todas as máscaras caem, todas as coisas escondidas virão à tona e serão colocadas diante da luz. Diante da infinita misericórdia de Deus, que refaz esta mulher na sua identidade profunda, nós encontramos Cristo, o verdadeiro esposo, o amado. Ele é o esposo de nossas almas, o amado de nossas existências. Em preparação à Semana Santa que se aproxima, renovemos a nossa aliança com o Senhor. Deus de Israel, aquele que fez aliança com o seu povo, que fez de fato um esposalício, um casamento, como lá em Oséias capítulo 2, é um Deus que perdoa a idolatria, a hipocrisia, a infidelidade, a ruptura da aliança. Que Deus também perdoe as nossas faltas e refaça conosco a sua aliança, dando-nos a clareza da sua misericórdia. Um Deus compassivo, bondoso e misericordioso venha ao nosso encontro, desmascare a nossa hipocrisia e nos conduza a uma verdadeira conversão. Preparemo-nos então muito bem
para a Páscoa que se aproxima e de forma nova e translúcida vivamos da alegria do reino. Deus os abençoe, os guarde, os proteja e que Jesus, o Deus que não condena, mas que salva e perdoa, venha ao encontro da nossa pequenez, da nossa fraqueza e do nosso pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.